Olá, muito boa noite para você que está ligadinho aqui na Rede Vida nesta quarta-feira, em que o governo tenta se recuperar da sova que levou semana passada nos plenários ali do Congresso, especialmente nas votações dos vetos ao orçamento e os vetos, por exemplo, ao projeto das saidinhas. Agora é hora do presidente tentar ali refazer o seu jogo, a sua equipe e tocar em frente. E para comentar os assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o presidente da Frente Parlamentar Católica, o deputado Diego Garcia, que é do Republicanos do Paraná. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui na Rede Vida. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito bem-vindo. Obrigado, Denise. Obrigado, José Maria, por poder participar do programa mais uma vez. Honrado aí com o convite, a gente poder debater aí os temas da atualidade, né, no momento que nós estamos discutindo dentro do Congresso Nacional. Ok, José Maria, depois de uma semana que você ficou aqui tocando o barco sozinho, mas eu estou recuperado da dengue, Zé. Muito boa noite. Dói, né? A dengue dói. Deixa as pessoas dengosas, né? Muito boa noite a você. Uma semana aí completa de articulações, né? E o bastidor repleto de debates, exatamente como disse a Denise, o presidente Lula querendo retomar ali o controle político da Câmara. Mas está difícil, levaram ao presidente aquela história de, olha, assume, aceita, que dói menos. Então a estratégia do governo mudou de articulação no Congresso Nacional. Hoje a conversa aqui no Frente a Frente será muito boa, política, como sempre. O deputado Diego Garcia, ele está no 3º mandato. É um articulador, sempre apresenta projetos, um dos que mais apresentaram pareceres nas comissões da Câmara dos Deputados durante esses anos todos. Deputado, a gente falando aí sobre a bancada de apoio do governo, levaram ao presidente de que ele vai perder todas quando se tratar de pauta de costumes. É assim mesmo? O Congresso mudou, deu uma volta? Com certeza, eu acho que o Congresso cada vez mais está se organizando, né, para tratar desses temas que são temas prioritários e que nós estamos vendo o tempo todo o Supremo Tribunal Federal tomando decisões, avançando sobre aquilo que é competência nossa, que é do Legislativo, de temas que são temas que a sociedade brasileira é amplamente contra. Por exemplo? Por exemplo, nós temos agora, mais recente, o caso da cistolia fetal. O senhor primeiro explica o que é a cistolia fetal para as pessoas que estão nos assistindo. Sim, a cistolia fetal é a forma do aborto de forma precoce, em que a mulher, ela gestante, o médico aplica uma injeção de cloreto de potássio na criança, em que o coração da criança ele para de bater. Ele como que atrofia e para de bater, e a criança, então, morre dentro do ventre da mãe. E isso havia um decreto do presidente Bolsonaro que proibia esse tipo de prática, e a ministra Anícia, ela revogou esse decreto, o que provocou uma manifestação do Conselho Federal de Medicina, e após essa manifestação do Conselho Federal de Medicina contrária à cistolia fetal, ou seja, proibindo essa prática, que isso não pudesse acontecer, o PSOL, o partido PSOL, entrou com uma ADPF no Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes revogou a decisão do Conselho Federal de Medicina simplesmente numa canetada. Aí eu volto. Nós estamos num momento complicado, turbulento na política, nessa guerra de poder entre legislativo, executivo e o judiciário. E se o Congresso não se posicionar agora sobre esses temas, amanhã será tarde demais. Então, eu acredito que o que aconteceu nas últimas semanas é uma resposta de outras ações que devem e que estão por vir aí nos próximos dias. Mas voltando àquela fala inicial, há uma impressão de que o eleitor elegeu um presidente da República de um partido, né, do PT e aliados, e um Congresso adversário, né?
É isso? O senhor está sentindo que o Congresso está mesmo adversário do governo, um Congresso mais conservador? O Congresso sempre teve uma posição clara com relação a esses temas, né, de família, da vida, as questões morais. Então, a gente percebe que há um ambiente muito mais favorável a um posicionamento contrário a essas pautas que o governo atual se posiciona totalmente contrário. Então, por exemplo, a questão da descriminalização das drogas. Nós sabemos que o governo atual é totalmente favorável à descriminalização das drogas. E o Congresso é contrário a isso e já deu várias manifestações, durante vários momentos, um posicionamento firme contrário a esse tipo de pauta. E a sociedade também brasileira é contrária. Então, acho que sim, Zé, o Congresso está se posicionando e mostrando para o governo que não vai ter vida fácil ali dentro do plenário. Inclusive, o Senado Federal também já votou uma PEC tratando sobre essa discussão que está na pauta agora do Supremo Tribunal Federal, que é do porte de drogas. E o Senado votou essa PEC e nós estamos agora analisando ela na Comissão de Constituição e Justiça. Começou já a discussão, já foi lido o parecer, foi feito o pedido de vista. Nas próximas semanas deve retornar à pauta. Vota antes da eleição, então, essa questão. Tem uma grande chance de votar, né? Como que é a tramitação de uma PEC, então vota na CCJ, depois é criada uma comissão especial. Então, a expectativa é que sim, né? Se houver o empenho da comissão especial após a criação dessa comissão, claro, tudo tem que passar pela CCJ, mas havendo o empenho, é possível, sim, votar antes das eleições municipais. No Congresso Nacional, a novidade é a formação das frentes. As frentes ocupam hoje um espaço muito importante. E a Frente Católica, que o senhor preside, né, e outras frentes, né, evangélicas, decidiram, essa união, levar ao plenário projetos que possam recrudescer, principalmente para o lado do aborto e de outras, sobre drogas. É real essa reação? Sim, a Frente Parlamentar Católica, nós nos reunimos semanalmente e trabalhamos essas pautas, né? Não apenas a Frente Parlamentar Católica, nos reunimos com outras frentes também para tratar de temas que são temas que exigem uma atuação, um posicionamento forte dentro do Congresso Nacional. Então, as frentes parlamentares elas têm um papel hoje muito importante. E a gente vê, de certa forma, o respeito por parte hoje do presidente da Câmara, o Arthur Lira, a esse posicionamento das frentes parlamentares. Porque a frente parlamentar ela é suprapartidária, né? Então, estão ali membros de vários partidos. Ou seja, ela traz uma representação grande daquilo que é a presença dentro do Congresso Nacional e dentro da Câmara. Tudo aqui é muita luta, né? Muita disputa. E principalmente esses temas, né, deputado? Com certeza, é uma luta diária, né? Eu que participo e atuo de várias comissões dentro da Câmara, a gente trava ali batalhas diárias, né? Tanto para conseguir incluir bons projetos na pauta das comissões, conseguir retirar projetos ruins também das comissões. É uma batalha que não tem fim. O senhor falou do presidente da Câmara, Arthur Lira. Como é que está a relação dele com as frentes parlamentares? Porque a gente sabe, por exemplo, na reforma tributária, ele pegou todos aqueles projetos que as frentes fizeram, né, projetos de lei que as frentes apresentaram e colocou nas comissões especiais. Aí o que os deputados dizem é o seguinte: olha, esses projetos foram para as calendas, vão terminar no fundo da gaveta. E criou um grupo de trabalho, que não é uma questão regimental, para tratar do projeto que o governo encaminhou. Como é que está essa relação? Porque está todo mundo dizendo, depois desse gesto do presidente da casa, que, olha, ele se dá bem com as frentes, mas, amigos, projetos à parte. Sim. Como é que fica essa questão? Olha, Denise, eu primeiramente, com relação ao grupo de trabalho, eu sou totalmente contra o grupo de trabalho
Essa ideia surgiu quando o presidente era o Rodrigo Maia ainda, né? Ele que criou esse modelo, que foi criar grupos de trabalho para tratar de temas de extrema relevância e assim tentar dar maior celeridade. O ambiente adequado, na minha posição, eu acredito que é a comissão especial, porque daí ela vai ter uma maior representação, ela vai respeitar aquilo que diz o regimento interno, que é a distribuição entre os partidos políticos, de membros dentro da comissão, e você vai ter já um sinal, uma resposta do que o parlamento, do que os partidos, do que as bancadas pensam sobre determinado tema. No grupo de trabalho, isso vai por água abaixo, né? Ali, literalmente, só estão os amigos, aquelas pessoas que são escolhidas a dedo, que vão para dentro do grupo de trabalho, que são, a gente sabe, as pessoas escolhidas pelo presidente Arthur Lira. Estratégia, né? É estratégia. Estratégia de poder. Eu acho que perde muito, o país perde muito, a sociedade perde muito, enfraquece o debate, na minha opinião. Essa é a minha opinião. Agora, a relação com as frentes parlamentares, ele vem tendo, né? Ele vem recebendo as frentes parlamentares. Recentemente, eu participei de uma reunião junto com a Frente Parlamentar Evangélica na casa dele. Então, colocamos ali várias pautas, vários temas de relevância. Um deles foi, inclusive, a questão em discussão, que é a assistolia fetal. Então, ele vem fazendo esse papel como presidente de receber e de respeitar as frentes parlamentares dentro do Congresso. Mas não tem respeitado esse espaço que a gente busca democrático, que é para poder participar dessas discussões mais relevantes. O senhor me disse uma vez, deputado, que esse trabalho aqui é minucioso no Congresso Nacional. Existem várias defesas, grupos que puxam para o lado, puxam para o outro. Em alguns pontos, como droga, essa questão do aborto, o trabalho é mais devagar, vem pelos lados, né? Com leis simplificadas. Quando se vê, já liberou alguma medida que não deveria. São armadilhas, né? São pegadinhas que são utilizadas desde o jogo de linguagem, né? Às vezes, a alteração de alguns termos que colocam ali dentro do projeto de lei e, se você não estiver muito atento, aquilo passa, é votado, é debatido, é discutido, não se percebe, e quando você vê, estava ali uma pegadinha que passou. Eu vi a sua disputa sobre a canabidiol, né? Sim, o projeto de lei que tratava, né, da autorização pelo Congresso para o uso do canabidiol para o uso medicinal. O projeto de lei era um projeto de uma página, apenas 3 artigos. E foi criada uma comissão especial e o projeto de 3 artigos se transformou num PL de 38 artigos. E já não tratando mais do tema em discussão, mas tratando de forma muito mais ampla, que era permitindo plantio, permitindo transporte, colheita, distribuição, industrialização para o uso não apenas medicinal, mas também para o uso industrial, plantio próprio, né? Comida, alimentício, né? A produção alimentícia, a produção também de produtos de beleza, cosmético. Então, assim, o projeto ficou muito mais amplo, muito mais difícil de você fiscalizar, ainda mais num país com dimensões continentais como é a nossa. E, obviamente, a gente sabe que por trás disso está toda uma estratégia de se implementar no país uma cultura, né? Que, no caso, eu denunciei isso dentro da comissão, que é a cultura da maconha, né? Que é justamente para você ir introduzindo aos poucos e daqui a pouco lá teu filho que está na escola pública, o tiozinho que está lá vendendo bala doce, ele vai estar vendendo a bala de maconha. Ele vai estar vendendo o brownie de maconha. E daí, desde pequeno, cresce já com essa mentalidade, com isso na cabeça, né? Olha, eu tenho bala, eu tenho hidratante, eu tenho shampoo.
eu tenho comida, eu tenho roupa, por que eu não posso usar? Então, nós pegamos isso nas entrelinhas da discussão e todo mundo sabe que não precisa de autorização do Congresso para se autorizar o uso de qualquer medicamento que seja no país. Isso, por si só, já é um absurdo, né? Apesar de nós defendermos as pessoas com alguma deficiência ou alguma doença grave que necessita do uso desses medicamentos e terapias, somos totalmente favoráveis, mas não é o Congresso que deve autorizar, seja qualquer um medicamento que seja. Até porque, Denise, nós não somos especialistas, né? Não estamos do outro lado do balcão fazendo os testes, podendo assegurar aos pacientes em quais condições eles podem receber aquele medicamento. Então, isso é um critério que, hoje no país, como que funciona? Primeiro, Anvisa, né? Primeiro passa pela Anvisa, depois, se você quer a incorporação de um medicamento, a indústria ela deve submeter à Conitec, e a Conitec que vai analisar se incorpora ou não esse medicamento dentro do SUS. Então, não é o Congresso Nacional, é claro que existia por trás disso toda essa estratégia para liberar o plantio em larga escala da maconha no país, né? É uma luta diária mesmo, como disse o deputado, né? Puxa daqui, e alguns tentam passar ali a tal boiada e seguindo adiante na política. Nós vamos agora um intervalo de 2 minutos e estaremos aqui em seguida no Frente a Frente. Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente, os estúdios da Rede Vida aqui no Planalto Central do país. Nós hoje estamos falando, como sempre, aqui no Frente a Frente de política. Você sabe que a política muda a sua vida, né? Define a escola do seu filho, a sua moradia e o seu futuro. Hoje, aqui nessa conversa boa, o deputado Diego Garcia. Ele é um articulador, está no 3º mandato, é presidente da Frente Parlamentar Católica e atuante também na FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura, e também de doenças raras, que é uma frente muito importante que cuida de medicamentos e de estudos de pessoas que têm doenças raras. São as doenças que não são diagnosticadas com facilidade e que também, por ser raras, não tem uma lista de medicamentos ali na farmácia para comprar. O deputado Diego Garcia, portanto, está no 3º mandato e é um articulador ali das comissões. Deputado, o Congresso Nacional, hoje ele está empoderado, porém há uma certa paralisação das comissões permanentes, que são a alma dos debates do Congresso Nacional. Muita urgência, né? Muita definição por cima, e isso prejudica a qualidade do debate e a qualidade da legislação? Prejudica e prejudica muito, né? Só para o telespectador entender, ter uma noção, né, da importância do trabalho das comissões, mais de 80% de todos os projetos de lei que tramitam na Câmara, eles são conclusivos nas comissões, então eles não vão para o plenário, eles não vão ser debatidos no plenário. Agora, nesse cenário de enfraquecimento das comissões, e já era esperado isso, Zé Maria, por quê? Se ampliou muito o número de comissões. Se eu não me engano, quando o Rodrigo Maia era presidente, nós tivemos uma alteração no regimento, já criando novas comissões, e depois, agora, com o Arthur Lira, na reeleição dele, criou mais comissões. Por que enfraqueceu? Justamente porque diminuiu a representação dos partidos dentro das comissões, comissões importantes, partidos como o meu, o próprio Republicanos, ficaram ali com uma representação pequena. Então, enfraqueceu e fragilizou muito esse debate de temas relevantes dentro da comissão. E agora vem se criando esse instrumento que é driblar esse trabalho de debate, de discussão, de audiência pública e levar tudo direto para o plenário da Câmara. Prejudica muito, prejudica o debate, afasta a possibilidade de você trazer especialistas que possam contribuir com determinados temas e enfraquece o papel do legislativo. Faz, sim, que a gente tenha que trabalhar um pouco mais para estar atento às pautas, estar atento também
ao que é decidido no Colégio de Líderes e que entra com urgência no plenário da Câmara, mas enfraquece no aspecto de você poder estar melhorando os projetos de lei e essa discussão que é fundamental dentro do Congresso Nacional. A gente vê que aumentou ali o número do aperta-botão, né? Digamos assim, os líderes passaram a ter um protagonismo muito maior, assim como os presidentes de partido, que são aqueles que controlam hoje o caixa, né? Para saber como é que vai financiar as campanhas e tal. Eu queria saber do senhor como é que fica a relação ali, porque a maioria pode se rebelar contra os líderes e fazer valer a sua vontade. Por que isso não acontece? Olha, isso justamente não está acontecendo, Denise, porque se deu muita autoridade, né? Tanto ao presidente da Câmara, que hoje é ele quem decide a pauta da Câmara junto com os líderes, né? Os líderes hoje que estão escolhendo a dedo cada um dos projetos que entram ou não na pauta do Congresso Nacional. E falta, por parte da maioria, que são os parlamentares de cada bancada, essa iniciativa de se inteirar um pouco mais sobre o processo legislativo. Não é difícil de você perceber a falta de participação dos parlamentares, inclusive nas comissões. Mas é a falta de interesse dos parlamentares, como é que diz? Eu já estou com a minha emenda garantida, dane-se o mundo. Porque a função dos parlamentares é justamente avaliar os projetos, estudar os temas e ver o que é melhor para o país. Mas não é isso que a gente tem visto no parlamento. Na minha opinião, é a falta de interesse, né? Não quero generalizar aqui, em hipótese alguma. Tem muitos parlamentares que a gente vê comprometidos, que trabalham muito, mas a ampla maioria deixa a desejar. Então, e por deixar a desejar, não buscar entender e compreender como funciona a casa, a importância do regimento interno da Câmara, isso faz com que o parlamento esteja cada dia mais fraco. Quando eu cheguei à Câmara em 2014, eu fiz uma escolha, que foi, antes até de tomar posse, eu tive aulas com um consultor da Câmara, regimentalista, me preparando até para aquilo que seria a minha função, o meu ofício, a partir do dia 1º de fevereiro de 2015. E depois eu continuei durante um ano. O professor Miguel, que eu deixo aqui um abraço para ele, Miguel Jerônimo, hoje já aposentado na Câmara. E esse um ano foi fundamental para mim, de aulas que eu tinha semanal, toda semana, eu tinha duas horas de aula ali com ele, e isso foi que me deu essa base, essa bagagem, e fez com que eu também entendesse a importância do meu trabalho ali dentro das comissões. O quanto eu posso interferir para o bem ou até para evitar o mal de projetos que estão tramitando dentro do Congresso. E por isso eu passei a ter uma atuação maior dentro do Congresso Nacional e recebendo até prêmios por conta disso, com a maior produção legislativa da Câmara, a maior do Paraná. O Paraná tem 30 deputados, Denise, só para você entender como que falta o interesse. Vou usar o exemplo do meu estado. São 30 deputados no Paraná. Se você juntar a produção legislativa de todos e você pegar os últimos 20, você tem que pegar a produção dos 20 para dar a minha sozinho. O segundo colocado, ele tem a metade da minha produção legislativa. Não, isso não é porque eu sou melhor que os outros, mas é porque eu entendi como é o funcionamento da Câmara e uso agora o regimento interno a meu favor, para justamente buscar ser protagonista nas discussões que são relevantes e importantes dentro do Congresso. Então, o projeto está, por exemplo, hoje nós tivemos uma pauta importante na Comissão de Saúde. Eu já vi que ele só passa por 2 comissões, Saúde e Constituição e Justiça. Como eu também estou na Comissão de Constituição e Justiça, eu já pedi para a minha equipe, pedi a relatoria lá na Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu busco sair na frente
justamente para poder trazer essa maior celeridade do processo legislativo. Não vou dizer todos, mas se 50% dos deputados pensasse dessa forma, o Congresso, a produção legislativa dentro do Congresso seria muito maior. E eu acredito que muitos problemas de interesse da sociedade já estariam solucionados aí há bastante tempo. Deputado, a Denise alertava aqui sobre a dificuldade do governo, dentro do próprio governo, em taxar aquelas compras de $50, das tais brusinhas, né, Denise? E a Denise antecipava aqui que seria uma saída pelo Congresso Nacional. E acabou sendo, né? Explicando melhor, hoje se pode comprar até $50 sem pagar impostos, né? Foi a abertura de um processo de alguém que quer uma camisa de um time, um tênis especial ou uma peça de coleção. Mas só que as frentes parlamentares, e o Joaquim Passarinho mostrou aqui, o deputado Joaquim Passarinho, que um CPF importou 1 milhão de pacotinhos. Quer dizer, isso não é mais uma compra inocente e de presentinhos. Não é a compra da blusinha, né? Não é 1 milhão de pacotinhos no mesmo CPF. Esse debate acabou no Congresso, poderia ter sido resolvido por um decreto do Ministério da Fazenda, né? Como é que o senhor viu esse debate que já passou pela Câmara dos Deputados e Senado? Então, passou pela Câmara e foi numa votação simbólica, né? Então, nós parlamentares, infelizmente, não tivemos a possibilidade de votar e se posicionar sobre essa discussão, que é uma discussão de interesse nacional. Olha que interessante, Zé. A pessoa que viaja e vai para os Estados Unidos e ela gasta lá $1.000 e volta com essas compras. Ela comprou lá $1.000 de, sei lá, um aparelho de telefone, aparelhos de comunicação e trouxe para o Brasil. Ela não paga nada de imposto. Nada por isso. Agora, normalmente, a ampla maioria das pessoas... Mas tem um limite, né? O limite eu acho que é $500. Mas ela... Subiu para 1.000 já. Subiu para 1.000 agora. $1.000. Ah, a Denise está sempre... Dubai, Miami... Então, assim, se você olha para essa realidade, que normalmente, quem são as pessoas que estão fazendo uso, né, do aplicativo no celular e comprando esses produtos? Tem essas exceções de compras aí estratosféricas, mas a ampla maioria é a população brasileira de baixa renda, né, que compra uma blusa, que compra, às vezes, até um sapato, que compra um aparelho, que aqui no Brasil o custo é muito mais caro, muito mais elevado. O relator no Senado Federal ele já falou que vai mudar o texto, que vai alterar o texto. Vai tirar isso. Vai tirar isso do texto. Do mover, né? Vai deixar o mover sozinho, mas diz que vai tratar desse assunto mais dentro da reforma tributária. Então, assim... Vai ser uma disputa voto a voto. Eu acredito que o que vai acontecer? Essa matéria ela vai voltar para a Câmara, porque é a casa iniciadora, né, com as alterações feitas ali no Senado Federal, e eu espero que daí a gente tenha um tempo maior para fazer esse debate, a discussão e encontrar o ponto de equilíbrio, né? Pelo jeito, o senhor é contra, né? Taxar as compras internacionais. Não na totalidade, né? Mas eu sou contra, principalmente essas compras pequenas, né? Que eu acho que a gente precisa... Mas a reclamação e a iniciativa dessa lei é do empresariado brasileiro, dizendo, olha, ou libera para a gente aqui não pagar impostos aí até R$250, ou cobra deles, né? Mas aí entra a outra discussão que nós estamos fazendo também na Câmara, que é da reforma tributária, né? Em que nós buscamos também criar condições melhores para o empresariado aqui no país, né? Eu acho que nós temos uma oportunidade única nesse momento dentro do Congresso Nacional de criar esse ambiente de competitividade. Se outros países conseguiram e estão hoje exportando e vendendo mundo afora, por que nós também não podemos criar? Mas os outros países também têm uma política protecionista para os seus produtos. Eles não... A China, que quer trazer as blusinhas para cá sem pagar imposto, lá cobra imposto das blusinhas, né? E aqui, os países da Europa, a mesma coisa.
aqui no Brasil é que não está podendo taxar esse e-commerce. Como é que vai se fazer esse balance aí? Porque o empresariado brasileiro está reclamando muito. Sim. E diz que, olha, do jeito que está indo, muita indústria aí vai fechar. A indústria calçadista no Rio Grande do Sul não consegue competir com os chineses que entram aqui a preço de banana. Como é que faz esse equilíbrio? Eu também sou membro da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e a gente tem feito constantemente essa discussão. Esse projeto tem a participação dessa frente? Tem a participação da frente. O coordenador hoje da frente, que é o deputado Joaquim Passarinho, ele está ali dentro do GT, né, da reforma tributária. Então, ele está levando essas impressões também nossas, de todos os parlamentares. O que a gente espera é que a gente tenha força suficiente para criar um ambiente no nosso país que essas situações dessas empresas que estão correndo o risco de fechar as portas, e muitas delas que já estão mudando, né? No Paraná é muito comum, as empresas estão saindo do Paraná e estão indo para a fronteira ali, para o Paraguai, porque tem um incentivo maior para a produção de produtos lá no Paraguai do que no Brasil. Então, a gente precisa agora, nesse momento de debate e discussão da reforma tributária, criar esse novo ambiente para que o empresário, as indústrias, elas sejam mais estimuladas também no nosso território nacional. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e eu convido você a continuar aqui conosco na Rede Vida, que ainda tem mais um bloco com muita notícia aqui com o presidente da Frente Parlamentar Católica, deputado Diego Garcia, ele que é do Republicanos do Paraná. Voltamos em 2 minutos. Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o presidente da Frente Parlamentar Católica, o deputado Diego Garcia, ele que é do Republicanos do Paraná. Deputado, por falar em Paraná, tem 2 coisas que eu quero ver com o senhor. Primeiro, como é que está a disputa lá para a prefeitura da capital? Segundo, o que vai ser de Sérgio Moro, né, que ganhou agora o processo no TSE, foi unanimidade, né, ele conseguiu preservar o seu mandato e agora está aquela coisa, ele vai ser candidato a presidente, ele não vai, o que ele vai fazer da vida? Como é que o senhor vê a atuação de Sérgio Moro após esse processo aí que ele já conseguiu ultrapassar e vencer? Bom, na nossa capital, né, em Curitiba, o vice-prefeito Eduardo hoje vem como pré-candidato com o apoio do atual prefeito Greca. E com certeza é o nome aí disparado, né, nessa sucessão. Tem também outros candidatos, o meu colega deputado federal, o Luciano Dutti, tem outros candidatos que devem sair, mas tudo indica que o Eduardo ele vem com uma força muito grande, com o apoio do governo do estado, com o apoio do governo municipal atual, para ser o sucessor do atual prefeito lá em Curitiba. E o senhor é pré-candidato, né? Eu sou pré-candidato em Londrina, que é a segunda maior cidade do estado, a 4ª maior do sul do Brasil, e também um cenário que em Londrina está totalmente aberto às eleições, né? Os eleitores assim não têm ainda o seu candidato. Então, é uma eleição que promete aí vários candidatos, vários partidos estão se posicionando nesse momento com pré-candidaturas. Então, eu acredito que tem um trabalho já em Londrina indefinido, a eleição está indefinida. Agora, em Curitiba, eu acredito que vem se encaminhando para o atual vice-prefeito, o Eduardo, como pré-candidato, ele vem conseguindo unir o maior número de partidos em torno da sua pré-candidatura. O senhor está acompanhando as eleições municipais lá no estado, né? E nós estamos acompanhando aqui as eleições no Brasil inteiro e há uma certa lógica. Há uma dificuldade do PT, que não tem nenhuma capital com um petista na frente, e há um acompanhamento muito ali do grupo dos partidos de centro com o PL. Isso tem algum significado e algum recado para 2026?
Com certeza, né? Isso vai influenciar muito as próximas eleições, né? Essa força que demonstram os partidos de centro e o PL nas grandes cidades, com candidatos, né, nas grandes cidades em todo o território nacional, mostra que isso pode impactar muito. Porque hoje, por exemplo, falando de Londrina, toda a transmissão televisiva, os sinais, a programação de TV, ela não é só para Londrina, ela pega toda uma região. Então, o trabalho, as ações nessas grandes cidades, elas acabam influenciando de forma regional, né, o entorno. Então, isso passa a ter um peso significativo nas eleições presidenciais. Sobre o Sérgio Moro, Denise, eu vejo assim que muitas pessoas lá no Estado estavam já até fazendo pré-campanha para essa possível vaga do Senado, né? Verdade. Então, né? assim, frustrou, acredito que bastante. Era uma missa de corpo presente, né? Isso, quer dizer, a viúva querendo casar na missa de corpo presente, não existia vaga. E como o senhor avalia o futuro dele? Do senador? Era dado como certo, né, Zé Maria? Então, eu vejo assim que ele se fortaleceu muito, Denise, essa é a minha opinião. Ele se fortaleceu muito. Eu acredito que ele é um fortíssimo candidato à sucessão do Ratinho lá no governo do Estado, caso seja esse o posicionamento dele. Não sei se teria essa projeção para o âmbito nacional, mas no governo do Estado eu vejo ele hoje como... Para a presidência da República, então, o senhor acha que ele não tem mais chance? A onda Moro passou? Não estou dizendo que não tenha chances, né? Mas eu acredito que talvez ele tenha uma dificuldade maior de fazer essa união de outros partidos de centro, o próprio PL, né, em torno do nome dele. Mas a política, ela é muito dinâmica, você sabe melhor do que eu. Cada dia está de um jeito, né, Denise? Ela muda o tempo todo, como eu falei, né, mudou todo o cenário lá no Paraná, tinha gente fazendo campanha, agora já tem que tirar o carro, o carro da rua, né? Tem que voltar para a realidade, para o mundo real. Mas hoje eu entendo que o Sérgio Moro, como senador, ele é um forte candidato ao governo do Estado. A disputa do governo do Estado muda muita coisa, apesar que tem outros nomes que vêm se posicionando muito bem lá no estado do Paraná. Por exemplo, tem o deputado estadual Alexandre Cury, que hoje é muito forte, vem sendo cotado também como um possível sucessor do Ratinho, e outros nomes que podem vir a aparecer no meio do caminho. Mas o Sérgio Moro se fortaleceu muito, na minha opinião, depois dessa decisão. E Ratinho vem como candidato à presidência da República? Então, na sua avaliação? A gente vem acompanhando, né, que ele vem fazendo um movimento nessa direção. Até algumas pesquisas aí vêm colocando, posicionando um crescimento significativo dele. Ele fez e está fazendo um bom mandato como governador do Paraná, conseguindo dar continuidade aí a várias políticas, fez reformas estruturantes que eram esperadas já há muito tempo e ele conseguiu realizar no governo dele. E hoje o nosso estado do Paraná é um dos estados aí que mais cresce no país, cresce na geração de empregos, melhorou os índices de educação. Então, um estado promissor, vem um investimento fortíssimo que está sendo feito agora nas estradas, rodovias, também no nosso aeroporto e no porto também de Paranaguá. Então, ele tem, né, essa força hoje para demonstrar para o cidadão brasileiro o potencial para uma possível candidatura presidencial. Ele mostrou que tem capacidade. Agora, precisa se projetar mais, né, porque nesse cenário acaba não sendo tão conhecido, é muito conhecido por nós lá do Sul, mas em outras regiões acaba não sendo tão conhecido. Então, precisa agora criar, de fato, esse movimento de projeção maior nacional para se viabilizar numa possível
candidatura a presidente da República. Capacidade, na minha opinião, ele tem. Deputado, o senhor é da FPA, toda poderosa Frente Parlamentar da Agricultura, que é a maior do Congresso Nacional. E um dos pontos mais debatidos na FPA é sobre as invasões de terra, né? Invasões rurais. A gente vê o MST tem uma proteção especial e há um medo, uma incerteza no campo com relação às invasões. Por que o MST, mesmo sem líder, não é enquadrado legalmente nessas invasões? Olha, nós temos no Congresso feito um esforço muito grande, tanto nas comissões, principalmente na CCJ, eu mesmo fui relator de vários projetos, como no plenário, de avançar na nossa legislação para trazer o quê? Trazer mais segurança para o produtor rural, para o agricultor, para quem está no campo, e combater esses invasores, combater aqueles que invadem as terras de forma ilegal, promovem destruição, promovem muitas vezes a agressão, chega em alguns casos a agressão física. Contra os proprietários, né? Contra os proprietários, contra as famílias, né? Expondo de fato essas famílias, e nós temos trabalhado para tentar avançar na legislação para trazer mais segurança. O problema é que hoje, Zé Maria, Denise, nós vivemos essa guerra, como eu falei no início do programa, do Judiciário com o Congresso Nacional. Então, você debate e discute uma lei arduamente dentro da Câmara, depois no Senado, o presidente da República veta, a gente derruba o veto, e um partido que não tem nem representação política dentro do Congresso Nacional entra com uma DPF e derruba tudo numa canetada do ministro do Supremo Tribunal Federal. Fica difícil, então, né, deputado? Nós estamos assim, é necessário e urgente que o Senado, que a Câmara, ela crie instrumentos que possam, de fato, impedir de que esses instrumentos sejam utilizados para derrubar a decisão que normalmente é tomada por ampla maioria dentro do Congresso, e às vezes um partido que tem lá um deputado federal consegue... Uma ação nobre que é uma DIS, né? E derruba tudo. Deputado, eu queria saber sobre essa questão, o senhor falou que o governo vai, veta, não sei o quê, tem o Supremo, mas eu queria saber também, porque o seu partido, Republicanos, tem um ministro de Portos e Aeroportos, e tem ali um candidato à presidência da Câmara, que é o vice-presidente da Casa, Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos. Mas como é que a gente pode classificar o Republicanos hoje? Ele é governo ou ele é oposição? Como é que o senhor classificaria o seu partido? Olha, o ministro Silvio Costa Filho, ele tem um histórico, né, da família de apoio ao Lula, de apoio a Dilma, quando foi presidente. O pai do Silvio Costa Filho foi deputado comigo, Silvio Costa, o deputado Silvio Costa. Era líder da Dilma na Câmara. Era o capitão, comandante da tropa de choque do impeachment. Da tropa de choque da Dilma. Era um comandante ali. Então, a família ela tem esse histórico. E esse convite não foi um convite feito ao Partido Republicanos. Foi um convite feito ao Silvio Costa Filho por conta dessa relação individual, pessoal, que existe do Silvio dessa identificação com o atual governo. O partido ele continua tendo a sua posição de forma independente dentro do Congresso. Tanto é que, nas votações que nós tivemos em que o governo foi derrotado, foi com a ampla maioria dos votos dos republicanos. Então, o partido ele segue nessa linha de independência. Aquilo que for bom para o país, Denise, nós vamos votar favorável. Aquilo que for ruim, nós vamos sempre nos posicionar contrários. O partido, ele respeita muito os avanços que nós tivemos nos últimos anos na legislação, na questão da economia, da questão da liberdade no mercado. Muitas pautas que nós defendemos dentro do Congresso
e que nós não queremos retrocesso agora, nesse momento. E o senhor sofre retaliações por isso, quando vota contra? Quando voto contra o governo? Sim. Não, nunca sofri retaliação. Como é que é a relação com o ministro? Ele atende os seus pleitos e usa o partido, usa o ministério para ajudar os aliados? O senhor vai lá e consegue o que quer? Olha, tenho pedido reuniões com os ministros, tenho sido atendido pelos ministros. Independente de partido? Independente da questão partidária. Óbvio que eu insisto, né? Isso acontecia no governo Bolsonaro também. A gente pediu uma audiência com o ministro e você tinha que ficar em cima para você conseguir, até porque você, o ministro ele está atendendo o país todo, são mais de 5 mil cidades, são demandas diversas. Então, eu faço o meu papel como representante, que é insistir, que é buscar as agendas e tentar trazer soluções para os problemas da cidade. Tem que ter essa maturidade na política hoje, José Também não Maria. É vender a alma, né? Não é vender a alma, não é vender a alma. É ter a maturidade de saber separar as coisas. O governo é esse, quer eu queira ou não. Então, para resolver os problemas da minha cidade, lá em Londrina, de outras cidades no estado, eu preciso buscar o governo federal e buscar essa interlocução para a solução desses problemas. As suas emendas são liberadas? As emendas de todos os deputados hoje são liberadas. Se você vê o histórico de pagamento, o partido que mais libera emendas é o PL, porque as emendas são impositivas, né? As emendas é previsto em lei na Constituição. Se o presidente da República, o governo, não pagar, ele vai responder por crime. Crime de responsabilidade. Pelo não pagamento. Por isso que o PL hoje é a maior bancada. E libera mais. É a bancada que libera mais. Então, todos os partidos estão liberando. A emenda só não libera quando tem algum impedimento técnico. O Congresso Nacional é para antigos. O principiante ali toma uma volta, né? Porque, na verdade, a política se faz também com recursos. Deputado, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Frente a Frente. É muito importante que o senhor venha aqui falar com os nossos telespectadores, né? Mostrar o que está acontecendo, exatamente esta luta diária, o exercício do poder e o subterrâneo da política nacional. Eu que agradeço, José Maria, agradeço, Denise, por poder participar mais uma vez aqui do programa Frente a Frente. E fico sempre muito à vontade ao lado de vocês, um debate sadio, um debate produtivo, espero poder retornar mais vezes e fico à disposição também do telespectador que nos acompanha pela TV, pela internet e convido a todos também a passar a acompanhar o nosso trabalho aí pelas redes sociais e participar da política. A política é boa, o que não é bom é a politicagem, a sujeira. Então, quanto mais pessoas do bem se envolverem e participarem dela, a gente vai, aos poucos, varrendo a sujeira e tirando ela para fora da nossa casa, que é o nosso país. Então, o Churchill dizia que os políticos são assim mesmo, né? Às vezes, os políticos que agem mal acabam atrapalhando a imagem dos 90%. Denise, muito boa noite. Foi bom a sua volta aqui, a conversa boa hoje, né? Pois é, né? Muito bom. Muito obrigada, deputado, pela sua presença aqui. E para você que esteve aqui conosco até agora, muito boa noite e até a semana que vem, neste mês de aniversário da Rede Vida. Festa não vai faltar, né, Zé Maria? Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. É isso, é bom demais falar diretamente daqui do Planalto Central do país, dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília. Nós trazemos pessoas para falar de política. Política, como eu disse, faz a sua vida. Queria te agradecer, muito obrigado, é bom acompanhar aqui e fiquem com Deus.